Títulos de renda fixa pagando 10% ao ano começam a aparecer novamente. Será que é uma oportunidade de entrada ou é necessário aguardar para pegar uma taxa ainda melhor? Se você quer entender o que está acontecendo com as taxas de renda fixa, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar um pouquinho melhor de como é possível trabalhar com a renda fixa e do cenário que nós estamos vivendo atualmente. Olá, meus amigos, é um prazer encontrá-los novamente. Se você já acompanhou um conteúdo aqui do canal e voltou para mais conhecimento, não se esqueça de verificar se já está inscrito e se já estiver, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo que você quer que invista melhor. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Augusto, sou assessor de investimento e também o seu amigo investidor. Na conversa de hoje, eu vou explicar por que a renda fixa ultrapassou os 10%, o que isso significa e quais são os cuidados que você deve ter ao fazer um investimento, principalmente nos pré-fixados. A renda fixa se caracteriza por ser um título de dívida, ou seja, é um compromisso de pagamento por parte de um emissor. E várias variáveis influenciam em quanto esse emissor está disposto a remunerar o investidor que comprou esse título de dívida. Vamos lá. A renda fixa é influenciada diretamente pela taxa básica de juros, que é a taxa Selic. A taxa Selic é um instrumento de política que o Banco Central pode utilizar para trabalhar com políticas expansionistas ou contracionistas. O que isso significa? Quando o Banco Central decide fazer uma política expansionista, ele diminui a taxa de juros para tentar expandir a quantidade de crédito e movimentação disponível na economia. Quando ele quer fazer uma política contracionista, ele aumenta a taxa de juros para diminuir a atividade econômica e assim reduzir a inflação. No nosso cenário atualmente, a inflação já cruzou a casa dos 8% no acumulado de 12 meses. Então, o Banco Central resolveu fazer um aumento contínuo da taxa Selic para tentar conter o avanço da inflação. O que isso significa? Vários fatores influenciam na composição da inflação. Por exemplo, o regime de chuvas pode não parecer algo imediato, mas quando o regime de chuvas está desfavorável, a energia elétrica fica mais cara. E por que isso acontece? Porque a matriz energética brasileira é principalmente hidrológica. Quando o regime de chuvas está baixo, é necessário fornecer energia elétrica via usinas termoelétricas, que são mais poluentes e também mais caras de gerar energia. Por isso que a tarifa de energia fica cada vez maior, e esse é o mesmo motivo que algumas empresas optam por fazer a transição para o mercado livre de energia, onde elas podem contratar livremente por contratos que são feitos de maneira independente para decidir o volume e a quantidade de energia e também o preço que será pago. Mas para o público geral, que ainda não tem acesso a essa modalidade, a tarifa de energia vai ficando mais cara. E essa tarifa mais cara não fica mais cara apenas para os consumidores, ela fica mais cara para toda a cadeia produtiva. Então, quando você compra um alimento no supermercado, você utilizou energia elétrica do supermercado, a energia elétrica do posto de gasolina, a energia elétrica de toda a produção fabril antes desse alimento ser embalado. Então, em toda a cadeia, vai sentir esse aumento da energia elétrica. Então, como tudo fica mais caro a partir da energia elétrica, existe uma inflação natural. Essa inflação pode ser um fenômeno tanto da moeda, porque a expansão de riqueza gera um pouco de inflação, mas também pode ser associada a cenários de incerteza, como por exemplo, quando você não sabe o que vai acontecer num curto período de tempo, você tenta antecipar tudo o que é possível e esse aumento da demanda no curto prazo também causa inflação. Existem várias maneiras de se emprestar dinheiro via renda fixa e existem diversas modalidades de rentabilidade. Existem os pré-fixados, os atrelados ao CDI e os atrelados à inflação. De maneira geral, esses títulos tendem a ter rentabilidades próximas quando são para mesmo emissor e mesmo prazo. Só que essas modalidades diferentes tentam acompanhar a flutuação dos índices.
Por exemplo, nos contratos de DI futuro que já estão sendo negociados, o contrato de janeiro 23 ainda não está acima de 10%, porém o de janeiro 25 já está acima de 10% ao ano. O que isso significa? Que existe uma expectativa do mercado que anualmente até 2025 a taxa de juros será acima de 10% ao ano. Então, para emitir uma dívida hoje, já é levada em conta essa expectativa de mercado. E existem títulos disponíveis com rentabilidade, por exemplo, de 120% do CDI. Se eu tenho um título que rende 120% de algo que já está sendo precificado a 10%, então o equivalente seria 12%. Por isso que alguns títulos de emissores bancários já estão negociando nessas taxas. A novidade são que os títulos públicos também ultrapassaram os 10%. Por quê? Quando você empresta para um ente público, no caso a União, por títulos públicos federais, você tem a modalidade pré-fixada, a modalidade atrelada ao IPCA e também o que a gente conhece como Tesouro Selic, que vai acompanhando a variação da taxa Selic. Então a principal comparação é feita em inflação e pré-fixados. Assumindo uma inflação próximo de 5% ao ano, apesar de agora ela já estar mais de 8%, nós temos um título que pague 4,5% mais a inflação. Esse título já está na casa de 9,5%, porque 5 mais 4,5% é 9,5%. Então, um pré-fixado para um vencimento próximo deve ser aproximadamente esse valor. Ele não é exatamente, porque a inflação pode aumentar, pode diminuir, ao contrário de um título pré-fixado, porque desde que você adquire esse título, você travou a sua rentabilidade. Entendeu como funciona a dinâmica da inflação com a taxa Selic e por que ele deixa a renda fixa acima de 10%? Conte para mim como está a sua alocação em renda fixa e se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você quer que invista melhor. Até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!